Eu quero convidar você para o texto que está no Evangelho de Marcos, ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Acompanhe aí, aonde você estiver, na sua Bíblia, ou então ouça e assista a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Versículo 15: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Palavras de Jesus. Essa era a pregação de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vou ler mais uma vez o versículo 15. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que fale conosco por esta palavra. No nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da palavra do Senhor, que lemos agora, quando estaremos aqui compartilhando, transmitindo, pregando a mensagem do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que cada vida seja alcançada pela palavra do Senhor, pois é a própria palavra que diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, antes ela fará aquilo que lhe apraz, aquilo que dá prazer e que satisfaz ao Senhor. Que nesta noite a resposta que venha de cada coração seja uma resposta construída pelo Teu Espírito, através do convencimento, pela mensagem exposta e pregada, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos que nos assistem nessa noite, eu gostaria de deixar para você esta mensagem objetiva nesse tempo que temos aqui, através dessa transmissão via YouTube, Facebook e também Instagram. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando. O texto que nós lemos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, fala exatamente do começo do ministério de Jesus. A palavra de hoje eu gostaria de falar sobre o tempo, o cumprimento do tempo. A importância da gente entender o tempo nas nossas vidas. O tempo ele é igual para todos. As circunstâncias são diferentes, mas o tempo ele é o mesmo. Ele gira igualmente para todos aqueles que estão debaixo do sol, para todos aqueles que estão sobre a terra. Deus trabalha com um relógio diferente do relógio dos homens, mas Deus trabalha também com esse cronos, que ele estabeleceu para o mundo dos homens. Embora Deus não está sujeito a este relógio, sim, nós estamos sujeitos a esse relógio. O tempo de Deus é a plenitude do propósito que ele estabelece para fazer a sua vontade nas nossas vidas. É lógico que nesse universo o tempo gira diferente para cada um de nós, dependendo do tipo de resposta que a gente dá às oportunidades que a gente tem e à vida que a gente leva. O versículo 14 diz que quando João Batista foi preso, João é aquele que batizou Jesus, foi o precursor do Cristo, o profeta que anunciou a Cristo. Ele foi preso por causa de uma pregação que ele pregou contra Herodes, e ele acabou sendo preso, e dali da prisão ele foi executado, não voltou mais à cena como pregador. Mas a partir do momento que João batiza Jesus, a Bíblia diz que Jesus começa o ministério da pregação do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus vai para a Galileia e ele prega as boas novas de Deus. Ele anuncia as boas novas de Deus. Está escrito na carta aos Gálatas que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo veio no tempo estabelecido por Deus para a terra, para entregar a sua vida, para tirar o pecado da humanidade. E aqui Jesus, nesse processo de entrega, nesse processo de cumprimento da vontade de Deus, a Bíblia diz que quando João Batista é preso, Jesus começa a pregar. Jesus compreende o tempo da visitação de Deus e do que ele tinha que fazer aqui, nesses 3 anos e meio, mais ou menos, que ele ficou cumprindo o seu ministério, a partir dos seus 30 anos de idade. Então Jesus ele entendeu o tempo de Deus e o propósito para o qual ele foi enviado na terra para resgatar os homens através da sua própria vida,
através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Acontece que a palavra de hoje para nós, ela fala exatamente sobre isso, o cumprimento do tempo. Jesus entendeu o tempo de Deus para ele. E você que está aí me assistindo nesta noite, você tem entendido o tempo de Deus para a sua vida? Você tem compreendido as estações de Deus para a sua vida? A vida ela é regida por tempos. A gente se depara o tempo todo, o relógio marca o tempo. Existe um tempo para dormir, existe um tempo para acordar, existe um tempo para trabalhar, existe um tempo para a gente rodar na cidade. O tempo agora é de recolhimento. Quando você está na rua, o semáforo também, ele marca um tempo. Existe o sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde. O sinal verde é o tempo da gente avançar. O sinal amarelo é um tempo de alerta. O sinal verde é tempo de... vermelho é tempo de parar. Portanto, eu preciso compreender em que tempo eu estou. A Bíblia diz que há tempo da gente falar, mas há tempo também da gente ficar calado, há tempo da gente ouvir. E nesse tempo, a mensagem que Deus quer falar conosco é acerca da importância disso. E eu gostaria de deixar aqui para você algumas poucas lições, mas para ajudar você a discernir isto. Por exemplo, os judeus, por mais que Jesus pregou, eles não conseguiram reconhecer o tempo da visitação de Deus através do Messias, através de Jesus, e acabaram matando Jesus, sacrificando Jesus, por não reconhecerem Jesus como Filho de Deus, como Messias que viria no tempo certo para salvá-los como filhos da promessa de Deus, como descendência de Abraão. Portanto, os judeus que... A parte dos judeus que não reconheceram Jesus, sobretudo as autoridades religiosas, as autoridades políticas, eles acabaram matando a Jesus e não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Quando Jesus foi crucificado, que morreu, a Bíblia diz que o centurião, que comandou toda aquela companhia de soldados que executaram a Jesus por ordem de Pôncio Pilatos, governador, e também jurista ali do Império Romano, depois que Jesus morreu, que ele deu brado e expirou, a terra tremeu e houve trevas, o centurião, o comandante militar, a Bíblia diz que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e ele bateu no peito e disse, verdadeiramente, este é o Filho de Deus, este homem é justo, este homem é o que Deus prometeu para este tempo. Acontece que nós não reconhecemos. Nós acabamos de assassinar o Cristo, nós acabamos de matar o Messias. Portanto, aquele centurião, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus depois que Jesus morreu. Jesus viveu 3 anos e meio pregando e ele não reconheceu em vida, mas depois da morte ele reconheceu. Outras pessoas, mesmo depois de tudo isso, ainda não reconheceram Jesus como Filho de Deus. E eu gostaria de deixar para você aqui o que eu preciso saber sobre o tempo. E esta é a palavra que eu quero deixar para você desta noite aqui da parte de Deus. Primeira coisa, o que eu preciso saber sobre o tempo? Eu preciso reconhecer em que tempo eu estou. A vida tem um ciclo normal. Existe aquilo que depende de mim, mas existe aquilo que está na mão de outras pessoas. Agora, quando eu não posso mudar aquilo que está fora, mas eu posso mudar aquilo que está aqui dentro. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas querem mudar as circunstâncias, querem mudar aquilo que está fora. E a gente vivencia isso no dia a dia. São nos relacionamentos, é no casamento. Você vai ver o tempo todo esposas querendo mudar o esposo querendo mudar as esposas, pai querendo que filhos mudem, filhos querendo que os pais mudem. Mas dificilmente você vai encontrar as pessoas entendendo que ele precisa de uma mudança interior, de uma mudança de mente, de uma mudança espiritual. A maioria das pessoas estão querendo que as outras pessoas se encaixem no seu tempo, no seu ritmo. E isso é muito complicado porque a maioria de nós não está disposto a se adequar a esta realidade. Então a primeira coisa é reconhecer em que tempo eu estou. Reconhecendo em que tempo da vida eu estou, eu preciso saber que existem ciclos e que esse ciclo tem que ser vivido do melhor jeito. O filho precisa reconhecer em que tempo ele está. Tem pessoas que estão no tempo de estudar. Não adianta querer ter uma vida de autonomia no tempo que é só para estudar. Quem é criança tem que viver a vida de criança. Quem é solteiro vive a vida de solteiro, adulto. Quem é casado vive a vida de casado. Quem é igreja tem que viver a vida de igreja.
Nós precisamos viver a nossa vida como igreja. Então eu gostaria de me dirigir a você neste momento, para você como igreja, reconhecer quem você é e que tipo de vida você tem que ter. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele começa a pregar as boas novas de Deus. Ele reconheceu quem era ele e o que ele tinha vindo fazer aqui. Eu pergunto, nesse tempo que você está aí dentro da sua casa, você tem conseguido reconhecer o que Deus quer fazer na sua vida? Ou você é daqueles que está o tempo todo querendo mudar as circunstâncias? Querendo mudar o que está fora, querendo mudar o que você não tem poder para mudar. Porque o tempo todo, às vezes a gente quer mudar aquilo que não está ao nosso alcance mudar. Mas Deus quer que a gente mude aquilo que está ao nosso alcance. E eu tenho certeza que está ao seu alcance ler a Bíblia. Ninguém está te proibindo de ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que está ao seu alcance orar. Ninguém está te impedindo de orar. Eu tenho certeza que está ao seu alcance jejuar. Ninguém está te impedindo de jejuar. Ninguém está impedindo você de buscar a face do Senhor, de ter experiências extraordinárias com Deus. Portanto, esse tempo é um tempo de buscar a face do Senhor. E as pessoas que ouviam a Cristo, ele deixou muito claro qual era o tempo em que elas estavam. A Bíblia diz que quando cumpre o reino de Deus, e ele deixa uma mensagem, a primeira coisa que ele diz é: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então, para você que nesta noite está em dúvida de que tempo é o tempo que você está vivendo, eu quero dizer para você, é tempo de arrependimento. Anote isso aí, você que está em casa, se você puder anotar. Esta mensagem tem esse propósito, de lançar luz no seu entendimento para saber em que tempo você está. É tempo de arrependimento. Mas eu só posso me arrepender se eu reconhecer quem é Deus, quem sou eu, em que tempo estou. Se Deus nos permitiu um tempo de recolhimento, é um tempo para pensar a nossa vida, para pensar a nossa prática de fé, para pensar a nossa conduta, para pensar a nossa caminhada. E Jesus chega na Galileia e ele diz: o reino de Deus é chegado a vós. Portanto, primeira coisa, arrependimento. A mensagem de arrependimento. João Batista estava pregando arrependimento. Jesus chega e dá continuidade da mensagem, dizendo: Deus quer que o mundo se arrependa. Eis aqui a salvação, o reino de Deus é chegado até vocês. Agora, o que é que os homens têm que fazer? Arrepender-se dos seus pecados. E quando a gente fala de arrependimento, nós não só precisamos arrepender das más obras que fazemos, precisamos nos arrepender das boas obras que não praticamos. Precisamos arrepender da nossa incredulidade em Deus e no seu propósito. Precisamos nos arrepender de não reconhecer a revelação e a vontade de Deus para nós. Portanto, nesta noite, a primeira coisa é reconhecer o tempo que você está, e esse tempo, eu respondo a você, é tempo de arrependimento. Segundo lugar, discernir a minha missão nesse tempo. Eu pergunto a você, qual é a sua missão? Qual é o propósito para o qual Deus estabeleceu a sua vida, particularmente, individualmente? Não precisa preocupar com a vida dos outros. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, examine a si mesmo e participe da graça de Deus que foi revelada a você. Participe do corpo de Cristo. Jesus precisa estar em mim, estar em você. Isso revelará o propósito e a nossa missão de vida aqui na terra. Quantas pessoas vivendo uma vida com ausência de significado? Eu preciso entender o propósito para o qual eu existo, por que é que eu estou aqui e o que é que tem que ser feito por mim. Só isso vai trazer para mim o verdadeiro significado da minha vida. Quantas pessoas com vazio existencial, quantas pessoas com milhares de interrogações na sua mente, no mundo afora, por não entender o que a vida significa. Quantas pessoas achando que a morte é o fim de todas as coisas. Não, a morte não é o fim, a morte é o começo de uma nova vida para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Portanto, é preciso discernir a minha missão aqui na terra nesse tempo. E como a gente precisa pensar no fim da nossa vida. É exatamente saber que vai morrer que nos dá todo o sentido de saber que tipo de vida nós precisamos ter. A nossa vida precisa valer a pena. A nossa vida precisa ter significado. Portanto, Jesus sabia para que veio, disse às pessoas o que elas tinham que fazer e revelou às pessoas
o tempo em que ele, Cristo, estava e o tempo em que o mundo estava. Qual era a revelação de Deus para o mundo? É que era momento de receber o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz, veio para os que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, eu e você precisamos crer. Jesus disse aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é crer apenas na religião, não é se tornar apenas um religioso, é acreditar no poder do Evangelho. E aí Jesus diz que nós precisamos responder a esse Evangelho com fé. Nós precisamos responder com confiança ao Senhor. Na medida que Jesus pregava, pessoas entregavam as suas vidas a Ele com fé, através da fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer, não tem satisfação nele. Portanto, a crença no Evangelho, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo, ela é fundamental para você entender a Escritura, para entender a Bíblia Sagrada, para entender a revelação de Deus, para entender a visitação do Senhor. Aí eu pergunto, você sabe o que Deus quer de você? Você sabe o que Deus quer da sua família? Você sabe o que Deus quer da sua casa? Eu diria que isto é o maior tesouro num momento como esse que a gente está atravessando. Jesus sabe exatamente o que ele havia de fazer na terra. E você, sabe o que você está fazendo? Sabe o que Deus quer de você? Nós vamos terminar esta palavra para orarmos juntos nessa noite. Arrependimento e fé é a palavra de Deus para você nesta noite. Primeiro, arrepender. Segundo, responder com fé ao Evangelho de Deus. Jesus anunciava as boas novas de Deus num tempo difícil de muita incredulidade, mas nem por isso ele desanimou de cumprir o seu propósito. Porque quem vive por significado, por propósito, nada o abate, nada o desanima. Quem não vive por circunstâncias, jamais vai se permitir abater ou se deixar recuar. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele diz, irmãos, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você isto. Você precisa fazer uma coisa. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. E o que é? É esquecer daquilo que fica para trás e avançar para o alvo. Deus tem um alvo estabelecido para a minha vida e para a sua vida. E para eu caminhar em direção a esse alvo, eu preciso entender o que é propósito. E eu só posso entender propósito se eu tiver uma mente mudada, renovada, transformada. E eu só posso transformar a minha mente através do arrependimento da minha natureza humana, pecaminosa e caída. Paulo escreveu aos Romanos dizendo, no capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer transformar você através da sua palavra. É a palavra de Deus que tem o poder transformador, regenerador, restaurador, santificador, purificador e renovador. Portanto, a palavra de Deus para você nesta noite é essa. Arrependa-se, renove a sua mente em Cristo através da sua palavra e tenha um entendimento novo. E esse entendimento vai te levar para onde? Vai te levar para a compreensão do propósito de Deus para a sua vida. Então não é momento de ficarmos lamuriando, de ficarmos olhando para trás. Eu tinha isso. Não é momento de chorarmos perdas. É momento de olharmos para o futuro e de acreditarmos nas promessas de Deus. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, do que aquele que está lá fora.